Irmãos, bom dia. Vamos dar início a mais esse dia de trabalhos, ficando de pé. Convidar aqui à frente o irmão Francisco Rosa, que irá nos dirigir num cântico congregacional. Bom dia, irmãos. Vamos louvar alegremente o nome de Cristo Jesus, para a honra e glória somente dele. Promessa gloriosa. 206 do cantor cristão. Louvemos. Vitórias como a de Jesus, ninguém jamais ouviu, morrendo numa inóbil cruz, a paz nos conseguiu. Ó, vinde todos de graça ter salvação e paz trazidas por Jesus. Ó, vinde já dele receber o dom que pela fé nos vem da cruz. Que bênção para o pecador poder achar perdão, gozar o dom consolador da eterna salvação. Ó, vinde todos de graça ter salvação e paz trazidas por Jesus. Ó, vinde já dele receber o dom que pela fé nos vem da cruz. Ó, Deus precioso é teu favor, que por Jesus tu dás ao mais indigno pecador que em ti procura paz. Ó, vinde todos de graça ter salvação e paz trazidas por Jesus. Ó, vinde já dele o dom que pela fé nos vem da cruz. Ó, tu que estás na escuridão, sem luz, escuta a voz de salvação e rende-te a Jesus. Ó, vinde todos de graça ter salvação e paz trazidas por Jesus. Ó, vinde já dele receber o dom que pela fé nos vem da cruz. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Peço que os irmãos abram suas Bíblias. Eu vou indicar dois endereços nas Escrituras para os irmãos abrirem. O primeiro é na primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 19 ao 21. E na sequência, Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao 8.
1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 ao 21, e Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 8. A palavra de Deus diz: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Filipenses 2, 5 ao 8 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez de si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Amém. Deus guarde essa porção ali nos nossos corações. O tema deste retiro é andando dignamente, né? E não dá para nós pensarmos em andar dignamente se não refletirmos no que o texto diz, né? Para que sigamos as pisadas de Cristo, não é? E não tem como nós pensarmos em andar dignamente se não for por esse exemplo de Cristo, né? Cristo, ele não se batizou para dar exemplo, né? Como muitas pessoas dizem, Cristo foi batizado por obediência, né? Porque ele disse lá que convinha cumprir toda a justiça, né? E o outro texto aqui de Filipenses diz, né, que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Então, andar dignamente, né, requer essa obediência à palavra de Deus, né? Não, já tivemos estudos maravilhosos aqui, né? Se eu puder contribuir com um pouquinho, seria isso, né? Não dá para afastar o andar dignamente da obediência para com a palavra de Deus. Amém? Amém. Vou convidar aqui à frente o pastor Anísio, que vai trazer alguns avisos. Breve, na programação costumais, nós teríamos batismo hoje à tarde, mas como nós teremos uma vasta programação à tarde, o batismo será logo depois do segundo estudo da manhã, ok? Teremos o primeiro estudo, um intervalo, depois o segundo estudo, e aí logo após esse segundo estudo, retornamos para cá, realizamos o batismo e na sequência iremos almoçar, ok? Todos entenderam? Amém. Perfeito, então vamos seguir essa ordem para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma outra coisa, alguns irmãos estão me perguntando como acertar as despesas com o acampamento. Procura minha filha Rebeca, ela tem lá uma relação e ela vai lhe ajudar nisso, ok? Certo? Então, ela tem todas as informações necessárias para que a gente possa cumprir também essa demanda. Amém? Amém. Fizemos o exame agora há pouco de 4 irmãos que irão descer as águas, né? Eu juntamente com o irmão Neto, eu gosto muito do modelo de exame do irmão Neto, né? Se o camarada não tiver certeza de salvação, sai correndo logo, né? Então, graças a Deus, todos responderam muito convictamente e muito corretamente, certo? Então, nós vamos batizar Juan, cadê ele? Fica em pé. Priscila, tá ali. Gabriel e Fernando. Tem mais alguém que é salvo, tem certeza de salvação e gostaria de descer as águas? Bom, não temos, então podem sentar. Amém, Rodrigo? Por enquanto era só isso. Dando continuidade, vamos nos colocar de pé novamente. Convidar aqui à frente o pastor Miguel, que irá nos reger num canto congregacional.
Obrigado. Bom dia, amados irmãos. Bom dia. É interessante a questão do batismo, porque o batismo bíblico, ele protege a igreja, ele protege a doutrina. E essa história, não, todo mundo, ainda cheguei, infelizmente, a algumas igrejas que se chama batista, diz assim, não, se você for imerso, por quem? Tem que ter autoridade da Bíblia. Da Bíblia não sai nenhuma outra doutrina, senão batista. As demais é piracema, é extremidade, nasce fora da Bíblia e diz que é da Bíblia. Já pensou o protestante com 1.500 anos, ou 1.400 anos depois que Cristo fundou a sua igreja? Então, mas eles querem se livrar. Então, através do batismo, as pessoas é impedido. O batismo não ajuda na salvação. O batismo não faz você mais crente. O batismo dá autoridade para você fazer parte da igreja de Cristo. Amém. Amém, né? Fazer parte da igreja de Cristo. Fazer parte do corpo. E também uma coisa, não faz parte da igreja do corpo misto de Cristo. Não existe. A igreja é o corpo misto de Cristo. Isso é conversa fiada. Sai de perto desse cabra. Porque a igreja de Cristo, a igreja batista lá no primitiva, a igreja batista primitiva tinha quem eram os membros? Judinha, que traiu Jesus. Pedro que negou. Tiago e João queriam matar os samaritanos da aldeia. Olha, ele ficaria na sua igreja? Você apoiaria ele para entrar na sua igreja? Certa vez eu disse, olha, a minha igreja é melhor em comportamento do que a igreja de Jesus. Na igreja de Jesus a gente sabe quem era o ladrão. Judas. Aqui, quem é o ladrão da igreja? Está vendo? E eu quero avisar os irmãos que no próximo retiro tem duas propostas para eu ouvir, se Deus quiser. Uma é com a ausência do pastor Walter, aí outra é ir para a galera. A gente no apartamento fica enjaulado assim. Mas essa coisa, participar. Agora, sem a presença do irmão Inácio, né? Não dá. O ano passado, eu pedi ao irmão, ele tinha esquecido do meu shampoo. Aí, de noite, né? Aí o irmão, bota a mão aqui, aí eu botei o shampoo na mão, passei e fiquei conversando. Né? O outro chegou e disse, pastor, tá pintando o cabelo? Eu não, eu respeito. Tá, seu cabelo tá amarelo. Eu digo, agora pronto, agora eu sou a loura do tio. Então, mas eu não tenho nada a ver que o irmão que deu o shampoo foi nada menos irmão Rodrigo da minha igreja, né? É amável. Deus abençoe. Quem quiser mudar a cor do cabelo, ele não é cabeleireiro, mas nós vamos louvar a Deus com o hino 192. Esse hino faz parte do primeiro retiro, que foi lá em Matinha. E quando eu estava cantando o hino, apareceu na porta do colégio o bum, 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 sei lá, o cavalo marinho, aquele negócio batendo, bum, bum, ficou. Foi, quando eu olhei assim, foi mesmo na hora de só por Jesus, quando eu fiz assim, o cabo correndo, não, corra não, pode sentar, fica ali, bota os instrumentos seus. Então nós vamos louvar a Deus. Cristo veio dos santos céus, veio do mal salvar-nos, dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente salvo está o crente. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus
só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo. Só paixão sem igual mostrou a todo pecador. Sim, por sua morte temos vera sorte. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar-nos. Nossas obras são sem valor para o perdão constar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, pleno perdão nós temos. Filho por adoção, glória a Deus rendamos, glória a Deus rendamos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Amém. Obrigado. Ainda de pé, vamos ter um instante de oração. Convidar aqui à frente o irmão David para nos elevar a Deus em oração. Bom dia, amados irmãos. Curvem vossas cabeças. Nosso eterno Pai, na Tua presença, Senhor, te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui, nesse momento tão bom de comunhão, Senhor. Aprendendo mais a Tua Palavra, tendo a honra, Pai, de aplicar a Tua Palavra em nossos corações, mentes e vidas. Abençoe cada um aqui presente, Pai. Abençoe aqueles que serão batizados hoje, que o Senhor dê sabedoria a eles e que os faça crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Santo Filho. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Neste momento, convidar aqui à frente o irmão Hélio, que será o palestrante dessa manhã, desse primeiro estudo da manhã. Obrigado. Bom dia, viu? Estou muito feliz por muitas razões. Primeiro, a salvação em Cristo, depois a comunhão com os irmãos, a família está reunida aqui, menos os que não puderam vir. Estou muito feliz de rever os amigos, os irmãos. Queria falar hoje, o tema do acampamento é andarmos dignamente. Andarmos dignamente. E é uma maneira de andar dignamente que eu quero enfocar hoje, é andarmos defendendo o Evangelho da Bíblia. Porque é diferente o Evangelho da Bíblia e o Evangelho dos homens. Já tive várias teologias sistemáticas em papel, as piores eu me descartei, mas ainda tem umas 5. Eu lembro de Thyssen, tem Schaeffer, tem Bancroft, viu? E tem alguns em papel. E no computador devo ter uns 50. E essa parte de salvação, o Evangelho, eu li nessas todas, são 50 teologias de batistas, viu? Mas eu comecei a comparar, estou querendo viver agora só comparando com a Bíblia.
mesmo as melhores, mesmo os homens mais bem intencionados, às vezes sem querer, às vezes propositalmente, introduz ideias humanas que começam a comparar, dizendo, isso não está na Bíblia, mesmo bem intencionados. Então, tem vários versos que batem de frente, destrói tanto o calvinismo como o arminianismo. E o calvinismo está muito entranhado nas igrejas batistas de hoje, né? Então você começa a olhar e surge dúvida. Você vai lendo versículos, oh, isso diz o que esse livro diz, que a denominação tal diz, né? E você fica com algumas dúvidas. Será que Deus imutavelmente programou o homem como um robô? Arbitrariamente. Antes de existir o homem, eu vou fazer Hélio, vou fazer José, vou fazer Zeca, vou fazer Maria, vou fazer... Esse aqui, que queira, que não queira, eu vou programar, ele vai receber Cristo, nem que não queira. E outros, esse aqui, aquele outro, não vão querer e não vão conseguir. Então fica um jogo de robôs. Programas, eu trabalhei em computação há mais de 35 anos, e a gente faz o programa e faz o que o programador programou para ele fazer. Não tem alternativa. No meu tempo de menino nunca tive, que era muito caro, aquele joguinho que tomava 2, 3 salas, fazia uma ferrovia. E tinha muitas opções, eu tinha colega assim, o pai tinha dinheiro, usava uma sala enorme ou a garagem, e mexia um parafusozinho e o trem ia por um percurso. Mexia outro, o trem tinha que ir por outro percurso. Aí fiquei sabendo, Deus fez isso? Será que a salvação é possível a todo ser humano que já nasceu ou vai nascer? Será que se a pessoa não tivesse sido programado para crer, não tem jeito, ele vai querer crer e não tem jeito? E será que pode a pessoa perder a salvação? O livro arminiano diz que a pessoa pode crer e depois descrer. Pode apostatar e cometer um pecado tão grave que perdeu a salvação. Então, se a gente diz, olha, eu vou jogar fora todos os livros, vou ver o que a Bíblia diz. E usar os versículos claros e explícitos para explicar os que não são tão claros e não tão explícitos. Que às vezes o homem torce. Ele vai com uma teoria, vai para a Bíblia, e diz, esse aqui não está dizendo exatamente, mas se eu adaptar dessa maneira, ele fica do meu lado. Então tem que adaptar a Bíblia, tem que ler e crer. Não precisa nem entender. O que nós temos é que crer, não tem que entender toda a Bíblia. Então eu fiz um acróstico, tem tulip, tem fax, tem várias... Esse é um dos estudos acho, mais importantes de minha vida. Eu estou completando também 50 anos como crente. Deus me salvou em 74, na verdade 51, em junho vou fazer 51 como crente. E esse é um dos estudos acho, mais importantes. Já fiz há vários anos, faço, mas fica interrompido, não está ainda bom. Daqui a 2 anos eu vou ver de novo. E para eu trabalhei assim, um mês nesse assunto, viu? E a sigla não é importante, mas a sigla é papel. Viu? É de expiação para todos. Vou fazer o resumo aqui. Não, a gente vai aos poucos, para não tomar tempo. Então, primeiro... Sim, vou pedir a Sérgio, meu filho, para distribuir um estudo. Vai ser um por família, um por telhado. A família é grande, mas os filhos já são casados, um por residência. Tá certo? Então, primeira sigla é de expiação disponível a todos. A Bíblia diz claramente. Tem um desses irmãos que diz, não, Deus não expiou para todos. Ele vai perder o sangue, umas gotas de sangue, o sangue dele foi derramado só em proveito de alguns. Né? Não vai dar para eu ler todos os versículos, depois seria, na verdade, uns 6 estudos. Mas eu vou pegar de cada assunto
Eu poderia ter 10 versículos, mas vou pegar o principal. Viu? Aqui, se vocês quiserem abrir, 1 João 2,2 diz claramente que Deus morreu por todos. Os que vão ser salvos, os que não vão crer. Deus morreu por todos. Os índios que nunca ouviram falar de Cristo, Ele morreu por eles. Os muçulmanos, que não sabem o que significa Jesus, Deus morreu por cada um. Olha, vou ler aqui na tradução LTT, Ele próprio, que é Cristo, a propiciação e reconciliação é a respeito dos nossos pecados. E não somente a respeito dos nossos, ele está falando para uma igreja, viu? Mas também a respeito dos pecados dos homens, né? Do inteiro mundo. Tem coisa mais clara, viu? O sangue dele foi a propiciação, não somente para nós que estamos aqui, mas para todos os seres humanos da terra. Agora, há uma analogia. Diz que um rei se vestiu de mendigo, parou o carro real, assim, numa favela, e foi em cada casa, bateu palma e disse: olha aqui, eu vim trazer para o senhor um cheque de R$1 milhão, assinado, e deu a cada um. Quando ele distribuiu as 200 famílias ali, eu acho que 190 disse: só pode ser um louco. Vou rasgar, isso não pode ser, não pode tão fácil assim, o cara nem me conhece. Só 10. Eu creio nesse homem. Eu vou no banco, vou descontar. Ele tinha saldo suficiente para pagar todo mundo, mas só 1% foi e recebeu. Então o sangue de Jesus Cristo foi suficiente para que diz o inteiro, o completo mundo, a humanidade completa, o sangue foi derramado. Tem outros versos. Eu vou estabelecer só essa verdade. Agora, ela é ilimitada em poder e em provisão. Tá, provisão para cada José Francisco que nasce no mundo, tá feita a salvação, o sangue foi derramado. Mas só é eficaz, isso é suficiente, só funciona para salvar aquele que crê e receber. Tem que ver essas duas partes da Bíblia. Não vai dar tempo, eu acho que a gente responder as perguntas aqui que surgiram, depois do culto, entre a gente, senão eu estou condensando 5 lições numa. Outro versículo diz, não precisa nem ir na sua Bíblia, Jesus Cristo ensinou: estreito é o portão, e havendo sido apertado, e a trilha apertada é a trilha levando à vida, e poucos são aqueles que o estão encontrando. O portão está aberto, não tem nenhum canto. Ei, você está proibido, que não está predestinado para entrar aqui. Quem quiser, entra. Aí surgem umas dúvidas, né? Depois eu vou responder. Segunda coisa, algumas dúvidas vão responder daqui mesmo. Deus, o homem tem uma natureza pecaminosa. Agora, na igreja onde eu nasci, que foi a igreja católica, e em muitas igrejas, todos concordam. Todo homem é pecador, todos concordam. Mas há seitas que adicionam uma coisa. E ninguém pode ouvir a palavra de Deus. Já fui repreendido. Se não for salvo primeiro, a ordem que ele diz é assim: a pessoa é regenerado, a criação não tem o direito, o poder de entender Deus. Ele salva, regenera, depois a pessoa ouve e crê. E eu disse a um pastor que me conversei, disse: olha, não vejo em canto de um versículo na Bíblia que primeiro vem a salvação e depois crê. Mas eu vejo o seguinte: o carcereiro pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Crê e serás salvo. E tua família também crê e será salva. A única condição para ser salvo não é ser predestinado, nem é ser eleito, é crer. Olha na Bíblia. Ninguém nunca chegou, nem eu posso chegar e dizer a pessoa: o que eu posso fazer para ser salvo? Não pode. Olha, você não pode fazer nada. Se você fique sentado, se você for eleito, você vai crer sem querer.
A resposta que eu tenho que dar pela Bíblia, não pelo livro de teologia, nem por Calvino, nem por Batista Regular, nem por Batista Bíblico, nem Batista da Convenção, é crer agora e você vai ser salvo. Então, eu tenho que tomar o que é explícito para decifrar o que não está tão claro. Então, pode pegar o que é claro e torcer para pegar a minha interpretação do que não está claro. Um versículo só sobre isso, viu? Então, Deus fez a natureza, meus filhos, tão bonitos, tão amados, mas todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Eu não preciso ensinar ninguém, nem você precisa ensinar, nem ninguém lhe ensinou a mentir, a agredir, dar um beliscão, dar uma dentada. Né? Mas vai crescendo e você chega assim, está a cozinha toda bagunçada, a menina cheia de chocolate na boca, tampando a boca. Fui eu não, mamãe. Quem ensinou aquilo com 1 ano ou 2? Ou você bota o menino para brincar com o vizinho, um pega o brinquedo do outro, que o outro enfia o dedo no olho do outro. Ninguém treinou, né? Quem é pai aqui sabe, nós nascemos com a natureza pecaminosa. Agora vem da ideia católica que nós estávamos dentro de Adão. Adão, vamos desobedecer a Adão. Então você nem tinha nascido, mas já estava dentro de Adão e você cometeu o pecado de Adão. Isso é chamado o pecado original. E que é ensinado em todo seminário que eu conheço, de qualquer denominação, que a gente cometeu o pecado de Adão. A Bíblia não diz isso. Nós nascemos com a natureza de Adão, pecaminosa. Mas nós somos... A Bíblia diz aqui, a alma que pecar, isso em Ezequiel não precisa ter lá, essa morrerá. O filho não levará sobre si a iniquidade do pai. A pessoa, o pai faz um crime, procura o pai, não acha, então vamos matar o filho. Tem justiça nenhuma, nem de índio, nem de canibal que faz uma coisa dessa. Como é que Deus vai fazer isso? O filho pagar pelo pecado do pai e de Adão. Nem o pai levará sobre si a iniquidade do seu filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Outro versículo que eu não anotei aqui, diz, ou foi esse mesmo? A alma que pecar, essa morrerá. Foi esse daqui mesmo. Agora, nós nos tornamos, nós nascemos com a natureza pecaminosa. E se pudéssemos, mesmo com 1 ano ou 2, nós matávamos quem está tomando o brinquedo da gente. Agora, nós não somos culpados porque não temos ainda a consciência. Agora, quando pecamos conscientemente, não sei a idade, depende de quem é criado com os pais crentes, talvez com 5, 6, 7 anos, já entenda. E pode ser salvo quem entende que é um pecador. Eu só tive, que é da Igreja Católica, talvez com meus 10, 11 anos, que eu roubei a minha tia mais querida. Eu já falei isso uma vez. Eu tinha o sonho de comer umas coisas que o menino pobre não podia comer, um galeto sozinho, uma coisa. Aí minha tia juntava, meu tio Aloysio tinha uns 10 filhos, de salário pequeno, era tudo sacrificado lá. O sapato de um tinha que dar até a 10ª geração. Aí ela juntava os litros, as garrafas, as meia garrafas naquele tempo e vendia. Era o dinheiro talvez para ela comprar um rouge, um batom, viu? Aí tinha lá um bocado de garrafa embaixo da lavanderia e ela viajou. Passou 3 dias fora. Eu fui, pulei o muro, levei a garrafa, vendi. Agora, quando eu ia vender, bateu uma para minha tia mais amada. Depois de minha mãe, é que eu amo mais. Eu vou roubar minha filha. Eu sou um desgraçado. Mas, rapaz, eu tenho tanta vontade de comer um galeto. E eu não preciso contar a história. A partir dali, eu sou responsável, porque eu pequei com consciência. Quando eu desejei a morte de um amigo por uma coisa, quando eu fiz uma malvadeza com um,
eu sou responsável porque eu tenho a consciência. A criança que morre antes da consciência vai para o céu. Viu? Porque os pecados não são contabilizados porque não tem consciência. Agora, eu nasci de 7 meses, quase não sobrevivia no tempo da guerra, incubadora não tinha, aí minha mãe trocava de tantas horas garrafa de água morna e eu, os primeiros 3 ou 4 dias eu dormi, eu não, era muito pequeno, arranjaram uma caixa de sapato grande, alguém que tinha um pé grandão, e botava garrafa de água morna. Viu? E todo mundo dizia, batize logo para ele não morrer pagão, que vai para o limbo. O que é limbo? É o inferno dos menininhos, que não batizaram. Se só não batizar, ele vai para o limbo. E minha mãe revoltou. Depois minha mãe falou, eu não acredito que Deus faça uma coisa dessa. Não batizo, não. Graças a Deus, estou vivo. Viu? Continuando depois, ouvir a Deus, todos podem. Que a bebida, nós estamos mortos em pecado. Eu não posso chegar na lousa, como é que chama, a pedra lá, falar com uma pessoa que já morreu, nem meu filho, nem a minha mãe. Nem... Mas Deus fala aos mortos. Por que uma limitação minha eu atribuo a Deus? Dois versículos, há muitos, viu? Deixa eu ver aqui. João 5,25 diz, em verdade vos digo, vem a hora é, que quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles havendo dado ouvidos a ela, viverão. Na história de Lázaro, Lázaro estava morto há 4 dias, já tinha aquele cheiro característico de podridão. Cristo reviveu e disse, Lázaro, vem tu para fora. Viu? Deus fala aos mortos, a todos os mortos, mortos espirituais, mortos físicos, Deus fala. A gente não pode pegar e dizer que estamos mortos em pecado, que estamos incapazes. Todos somos pecadores, mas a Bíblia em canto nenhum. Deus dá direito à escolha. Ele diz, escolhei vós a quem quereis servir. Se os deuses aqui dos egípcios, se os deuses dos cananeus, escolho. Agora, eu e minha casa serviremos de Gênesis 1 até... Deus é soberano, mas é soberano que dá poder de escolha e Deus libera dentro de limites. Eu ensinei todos meus filhos, quase todos os netos, a dirigir. Hoje eu acho que era preso. Eu ia no sábado e domingo, no estacionamento da universidade, o porteiro abria para mim, botava um travesseiro, que eles eram baixinhos. Os primeiros anos era só, eu ficava no acelerador, passando marcha, e eles iam dirigindo. A partir de, acho que, Sérgio lembra? Sérgio, uns 7 anos, hein? 14, 15 anos. Mas Mateus foi antes. Viu? Acho que levei Daniele. Viu? Acho que depois fui baixando. Viu? Agora, ele ia dirigindo, eu com as mãos assim. Se ele fosse botar para bater numa pedra, eu tomava. Então, é como se a estrada tivesse 10 faixas. Você pode escolher qualquer uma. Agora, quando você quiser sair do acostamento para cair na pirambeira, eu tomo conta. Deus é soberano, a palavra final dele. Mas dentro da soberania dele, ele deu poder de escolha. Está aqui essa fruta. Escolha. Se você quiser, você coma, vai ter a responsabilidade, a consequência. Minha ordem, Deus deu a escolha do homem desobedecer. Mas tem a consequência, tem limites. Você pode andar na estrada em qualquer faixa, mas não pode andar na contramão. Não pode cair no abismo. Viu? Então, todos ouvem. Viu? Falei aqui de Lázaro e é pregado o evangelho a todo ser humano. Mas o esquimó nem chegou homem branco lá, um cristão. Tem uma aldeia lá dos muçulmanos, o povo não sabe nem a palavra Jesus.
Mas Deus fala, Deus me pregou o evangelho antes de qualquer pessoa. Eu nasci no lar católico, fui criado. Minha mãe não queria não, mas o padre era doido que eu fosse para o seminário. Para começo de conversa, naquele tempo não havia padre paisana, tudo era de batina. Eu acho que com 6, 7 anos eu vou lá ser vestido de mulher, rapaz. E tinha um desejo de me casar. Meu pai abandonou a família. Todas, umas 4 gerações da família de minha mãe, que eu não conheço mesmo do meu pai, todas as mulheres foram abandonadas pelo marido. E sempre eu quero ser pai, ser esposo, e quero viver até o fim. Não quero ser como meu pai, como meu avô, como meu bisavô. Eu tenho já esse pedido que fazia a Deus, nem sabia que era o nome de Deus, mas tinha esse pedido. Bom, depois, quando eu cheguei assim a 10, 11, 12 anos, comecei a entender a coisa, eu morava no São José. A primeira coisa, levaram um menino para ali para Lagoa Seca, tinha um convento dos franciscanos, parece que é Irapuã, Pastor Miguel? Tem um convento lá, o Irapuã, né? Um convento lá. Ou Ipuarama. Ipuarama. Mas era o outro. Aí levaram o menino que era desobediente, vou deixar você internado. Era o pavor para o menino, você vai passar 6 meses, você foi muito alto, vai ficar... Implorava o pai, aí levou. Aí depois de uma semana, teve notícia que esse cabra chegou em casa de madrugada, todo rasgado dele, todo lanhado. Fizeram o que não devia fazer com ele, os padres. Viu? E ele saiu de Lagoa Seca e foi por dentro das macambiras, das coisas, para evitar, ele passava um jipe rural, os carros procurando por ele de noite. Tinha os carros, tinha uns faróis que procurava assim. Ele veio por dentro, chegou todo arranhado em casa. O pai de vergonha mudou esta cidade. Então me contava, papai, isso não pode ser de Deus. Tinha um padre em Pocinho, não vou dizer, tem gente que conhece, mas era um padre lá, que ele era irmão da minha tia. E almoçava lá e metade dos meninos de Pocinho registrados sem pai são meus. Porque era comum na década de 50, seca, muita seca, o marido até estava com boa intenção. Vou para o Rio, São Paulo, aventurar minha vida, quando eu ganhar dinheiro, eu mando o dinheiro para você vir. Lá arranjava outra mulher, eu matava, não sei o quê, a mulher ficava esperando, não tinha carta, não tinha internet, não tinha celular, nem telefone. A mulher esperava 1 ano, 2, 3, muitas vezes acontecia casamento fora do casamento, ajuntamento, assim, que nem havia divórcio permitido. Aí o padre dizia, olha, se nasceu aqui, ele registrou no cartório, 30 meninas esse ano, obrigado, sem pai, metade é meu. Aquilo me escandalizou. Eu era sincero, pensava que aquilo era a religião de Deus. Mas essas coisas foram me afastando. Aí com 12 anos eu virei ateu e eu sempre fui meio enxerido assim. Eu vou escrever o maior livro de ateísmo do mundo. E comecei num caderno, fazendo uns argumentos, uma loucura. Meu pai tinha morrido, deixou para mim um relógio suíço. Ele não vivia não, mas quando eu dividi as coisas dele, para mim veio um relógio suíço e um calção usado. E aquele relógio era o orgulho de minha vida. Aí eu me levaram para uma pescaria em Buqueirão. Meu tio, um caminhão, foi com uns 10 homens para passar 2 ou 3 dias pescando, um feriadão assim. Na volta, eles já tinham bebido, tudo dormindo, e voltou às 6 horas da manhã, que era para o pessoal trabalhar no fim do feriado. Parece que deu um apagão na eletricidade aqui da Paraíba, do Nordeste. Eu nunca... Olha, as estrelas... Quem mora em cidade não sabe como o céu é bonito. Quando apaga a luz, tem um apagão, eu acho que a gente vê umas 100 vezes mais estrelas. Eu vim extasiado ali no carroceria do caminhão com a beleza do universo. O homem estava começando a fazer os primeiros satélites. Primeiro foi um russo, chamado Sputnik, depois teve Explorer, que foi do Estado, pesava 2 quilos e caía com 1 semana ou 2. Não ficava nenhum mais de 2 semanas. E olhando ali, meu Deus, eu sou um louco.
a beleza que o senhor fez. Nenhuma, tá aí há milhares de anos, eu pensava na época milhões ou bilhões, nenhum se choca com o outro, não dá barroada, não cai na terra. Aí eu chorei, disse, o Deus que me ensinaram não é o verdadeiro Deus. Deus, na tua misericórdia, um dia manda alguém te falar de ti. Demorou, mas a natureza fala. Eu estou dizendo um pouco, mas eu não vi pessoalmente. Eu estive numa igreja, uma das melhores igrejas batistas, onde eu aprendi muito, na cidade do Waterloo, onde eu morei 4 anos. Os membros antigos falaram muitas vezes. Todos os fins de semana a gente chamava, eram muito bondosos. Entre imigrantes, sem conhecer bem as coisas, vão passar o fim de semana lá comigo. Aí a família toda. E eles falavam, os mais idosos, o maior testemunho que eu já vi. Chegou um homem aqui de quase 100 anos, preto. E contava uma história, disse que ele era de uma tribo na África, que o costume da tribo, parece que quando nascia um menino com defeito, era sacrificado ao Deus na primeira semana. Aí revoltou, que ele era casado, mostrou, ele tinha mais de 100 anos, 102 parece. Eu tinha 17, 18 anos, meu primeiro filho ia ser sacrificado. Não me lembro se jogava numa cachoeira ou se jogava numa fogueira, não lembro. A mãe não queria esquecer, mas esqueça o modo de sacrifício. E ele revoltou. Essa mulher ficou contra ele, deram a sua nele de matar, disse, nunca mais apareça aqui. Ao viver uns meses, dormindo na mata, e vindo de noite para onde voltar ali, tentar encontrar uma coisa para sobreviver e comer. Aí depois disse que uma tribo inimiga se apiedou dele, é doutor, ele ficou morando com uma tribo inimiga. Depois um dia chegou uma pessoa e disse, olha, tem um povo tão estranho, a pele não é como a nossa, é uma pele assim brilhosa, clara. E todos nós aqui temos um ídolo é o macaco, outro ídolo é o percevejo, outro ídolo é o escorpião. Eles adoram um Deus que não tem e não pode ser tocado. E todo Deus da gente foi criado com alguém que brigou uma guerra para dominar os irmãos. E o Deus, ele diz que é o Deus único, que não há outro Deus. E todo Deus nosso exige sacrifício humano, esse Deus não exige. Aí ele, no timão dele, esse é o verdadeiro Deus. Aí deram a rota, e como é que eu vou lá? Você anda uma lua, que é 30 dias nesse rumo, depois atravessa o rio tal, anda nessa direção, ele foi. Eram ingleses que estavam explorando minério lá ele levou tempo para aprender a língua, para encurtar a história. Terminou aprendendo a língua, converteu-se, terminou sendo o pastor de uma igrejinha lá, e velhinho levado ele para cada cidade nos Estados Unidos e no Canadá para ele dar esse testemunho. Isso me marcou muito. Deus fala, como é que Deus fala pela criação e Deus fala pela consciência. E a Bíblia diz que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E eu não vou olhar os versículos, mas o Salmo diz que a natureza prega um sermão silencioso. Qualquer muçulmano... E tem uma coisa, se a pessoa Deus não prega 10 verdades se você não responder afirmativamente a primeira. Meu pai tinha abandonado a família, minha mãe tinha que ser a mãe carinhosa, amorosa, mas ela era dura. E eu, menino pequeno, o banheiro era lá atrás, assim, 10 ou 20 metros da casa. E tinha um negócio assim para pôr o número 1, tinha um vaso lá, mas o número 2 a gente tinha que ir no banheiro. E eu, menino pequeno, assim, de andar pela mão, viu? E um dia estava chovendo, mãe, é o número 2. Você já está grande. Mas eu só tenho 5 anos. Vá. Aí me deu, não tinha luz elétrica em Campina Grande. Viu? Aí me deu um candeeiro. E chovendo, e tinha umas poças de água assim, e para mim tinha um leão ou um monstro, a luz só ia 1 metro. E ela foi e fechou a porta. Vá, seja homem. E o que é que eu faço? Aí botei o candeeiro na cabeça e descobri, quando eu dei o primeiro passo, a luz andou. Então não tem leão. Aí deu o segundo.
e deu o terceiro até ir lá. Então Deus vai mostrando aos poucos. Aquele homem não foi logo salvo quando ele recusou o ídolo, mas eu também não fui. Deus fala e usa os meios. Tem outro testemunho, eu conheço outro testemunho, tinha um Dionísio Pepe, foi um missionário americano, não era da Convenção Batista, mas ele fala de uma coisa semelhante, que é descendo um dos afluentes pequenininhos lá do Amazonas, numa lanchinha, evangelizando, parando aqui e acolá, estava um senhor de idade parado numa curva, esperando, ele estava lá. Aí deu sinal para ele parar, eu estou aqui há 3 dias, esperando, eu sei que estou perto de morrer. Eu sou descendente de índio e de branco. Nunca me dei bem com uma raça nem no outro, vivi minha vida sozinho. Estou velho e sei que está chegando a hora de eu morrer. Está perto. E disseram, procura alguém que tenha um livro preto e fale que a Bíblia Católica é do vermelho. E fale do Deus invisível que quer salvar a todos. Aí os missionários, os olhos se iluminaram. Eu estou aqui há 3 dias esperando. O senhor tem um livro preto? Tenho. O senhor representa o Deus invisível que quer salvar a todos. Aí eles falaram, vamos se converter. Depois não sei se ele morreu no outro dia, eu não sei. Mas Deus fala e chama, pode olhar na sua vida. Teve pessoas que tiveram, Deus tive Cristo com 30 anos, mas às vezes não tinha gente eu me lembro na minha casa tinha um senhor que era crente, eu acho que era da Assembleia de Deus em Campina Grande, era analfabeto. Levava uma clarineta, não tocava muito bem. Mas Dona Maria, eu não sei ler, eu queria ler a Bíblia, mas não sei. Deixa eu tocar um hino. Aí tocava, e aquilo me surpreendeu, nenhum católico vem fazer uma coisa dessa. Aquilo foi se acrescentando, viu? Deus chama, se você recusar e rir, não quiser, Deus também não é obrigado a mostrar o segundo. Se eu não desse, digamos, era 30 passos da minha casa lá para o banheiro. Se eu não desse o primeiro, ainda hoje eu estava... Você der o primeiro, ele mostra o segundo. Então, Deus proveu salvação para todos e fala a todos. Primeiro, não é suficiente para levar a salvação. Só olhar aquela aliceira, eu não fui salvo. Mas depois, num posto de gasolina, um missionário estava botando, eu me interessei por uma coisa que ele tem no carro. Como é que faz isso? Ele disse, eu estou apressado, semana que vem eu passo aqui. O senhor está aqui essa hora? Estou. Aí realmente eu cheguei atrasado. Ele deixou um folheto. O folheto antigamente era desse tamanho. E bom, hein? Hoje é uns pequenininhos que... Seja um beija-flor. Vira uma rosa. Era 20 razões que Deus é o Deus Espiritismo. Aí minha esposa é espírita, eu estava sendo contagiado. Eu acho que o Deus verdadeiro é esse Espiritismo. Mas tem um negócio esquisito de karma, de ressurreição. Aí ele disse, 1, 2, 3. Aí eu fiquei com raiva. Eu vou tocar esse cabo para desafiar ele. Aí ele passava, ele morava em Recife, vinha evangelizar aqui em João Pessoa, e tinha umas horas certas. Ele passa aqui de segunda-feira, tal hora. Aí eu fui lá e insultei ele. O senhor é um mentiroso, está aqui para os seus filhos não ir para a guerra do Vietnã. Que quem tivesse lá era convocado. Se o senhor aceitar, eu lhe desafio, vou provar que a Bíblia, o senhor vai abandonar a Bíblia e seu Deus. Vou provar que a Bíblia é cheia de erros, tem mais de 1000 erros. Ele disse, eu não quero briga não, mas meu endereço é esse. Então eu que ia na casa dele todo sábado, passava a semana lendo a Bíblia, aí eu lia a Bíblia quase toda, procurando os erros da Bíblia. Não achei nenhum. Vinha ter fato científico e coisas que a probabilidade disso é impossível ocorrer. E aquilo foi me chamando, foi me chamando a Deus. Então, Deus fala de diversas maneiras, viu? Deixe-me me localizar aqui. Então, usa a criação, usa a consciência, e até não há salvação sem ouvir a palavra de Deus. Você passa de uma etapa para outra, não há salvação sem a palavra de Deus. Então, chega nessa. Agora, vou ver se apressa aqui, viu? Agora, tem uma prévia visão de Deus. Se você for olhar o versículo,
eles têm um negócio de dizer, Deus conheceu, que significa, não é conheceu não, é amor. Mas essa palavra, até no Velho Testamento, era quando é usado como verbo. No hebraico, para o judeu, diz, Adão conheceu Eva. Então, como verbo. É no sentido de ter um relacionamento de casamento. Mas o substantivo, o conhecimento, nunca é usado nesse sentido. E quando é associado com pré, não tem no idioma grego nenhuma vez que significa ver de antemão. Então, Deus elegeu e predestinou, porque não foi um unido, unité, sei lá, esse vai, esse não vai, não. Não foi uma coisa arbitrária. Viu? Hoje, os que tiver 8 palavras, 8 letras no nome, eu vou escolher, os que não tiver, não foi. Deus anteviu. Deus não tem tempo. Nós vivemos numa linha de tempo. Eu só sei o próximo minuto quando chegar o minuto. Deus está fora. Deus vê o fim e vê o início. Por isso que o nome dele é Alfa e Ômega. É como quem escreveu um livro, sabe o início e sabe o fim. Você está assistindo, não sabe. Deus anteviu. Francisco Roda. Dia tal, alguém vai pregar, pela 10ª vez, naquele dia ele vai receber Cristo. Então, a Bíblia diz, a sequência, aos que ele pré-conheceu, ele chamou, elegeu, mas é tudo motivado pelo pré-conhecimento. Isso fecha a charada toda. Deus elegeu. Arbitrariamente, assim, como quem está atirando, fecha os olhos e vai atirar. Não. Deus anteviu a resposta. Deus é soberano e Deus deu livre-arbítrio a todo o ser humano. E ele pré-conheceu. E por último, aqui o negócio está de cabeça para baixo, deixa eu ver. Por último, é uma vez salvo, para sempre salvo. Isso enfurece todos os matizes teológicos, mas é o que tem na Bíblia. A salvação é eterna e irrevogável, porque nós não estamos na nossa mão, nós estamos na mão de Deus, que não pode ser aberta nem para o anjo, nem para o demônio, nem tem semideus, nem tem um Deus parecido. Deus é único, nós estamos dentro da mão de Deus. Nada que eu faça, eu posso perder. Tem que diferenciar. Salvação é de graça e não perde. Premiação é suada e pode perder no fim da vida. Você seja o maior missionário do mundo, o maior pregador, ganhe 10 mil almas, batize em 9.999. No fim da vida, rapaz, esse testemunho de Jeová é tão amigo meu, eu vou doar minha herança para os testemunhos de Jeová. Eu vou cooperar, estão vindo aqui na minha casa, eu já em estado terminal de câncer ou de qualquer doença, estão me convidando para uma visita. Eu vou lá, dar a mão de comunhão com essa seita tão maravilhosa. Perdeu todos os galardões. Salvação é gratuita e não se perde. Mas a premiação é comprada e suada e tem que preservar, senão perde tudo. Agora, e aí? Já vi incêndio em casa de madeira que dura 5 minutos, só está cinza. Casa de madeira bem seca, bem seca, bem seca. Os incêndios lá no Canadá, que as casas mais antigas eram de madeira, duravam um pouco. Não dava tempo o caminhão de bombeiro nenhum chegar. Eles vinham para impedir o fogo passar para as casas vizinhas. Mas a gente tinha alarme de incêndio em todos os aposentos. E era treinado, não é? Na casa da gente tinha. Em todos os aposentos, e testava. Uma vez por mês você acendia um fósforo para ver se ele alarmava. Porque sua vida dependia disso. E nos trabalhos faziam testes sem aviso. Você estava no trabalho, tocava o alarme. Você tinha que estar do lado de fora do prédio com 2, 3 minutos. Viu? Deixava computador, laptop, carteira, você tinha que sair, senão você podia ser demitido. Viu? Porque, agora,
gente era treinado, se houvesse um incêndio, pode estar nevando, sai de pé descalço, de camisola da mulher, um de pijama, deixa ali passaporte, diploma, o que tiver, baú de dinheiro, senão morre. Mas a Bíblia diz, não está falando, tem madeira, palha e feno, ouro, prata e pedras preciosas. Mas diz que o que for queimado, todavia será salvo. Como quem escapa do incêndio. Aí você fez tanta coisa e errou nos últimos dias, premiação se perde. Aí vamos ver, para terminar aqui, que uma vez salvo, isso é o que enfurece mais gente no mundo inteiro. É você, todos nós eu vejo evangelizando. Você é salvo sois. Se você adulterar e depois chegar o marido na hora e você matar o marido, você adulterou, matou o marido, chegou a polícia, você diz, vergonha muito, eu vou me suicidar para não ser preso. E aí? Não tem jeito não. Aí não estou salvo não. Por quê? Aí o arminiano diz assim, você era salvo, mas perdeu. Mas não está salvo. O calvinista diz, você nunca foi salvo. Mas todos dois, no fim, dá no mesmo. É como eu já brinquei, botei, digamos, tinha um aro de bicicleta, e eu botei 2 formigas. Uma foi andando, acho que uma estava de mal, vá para dentro que eu vou para cá. Uma foi andando, outra para cá, e depois se encontraram. Calvinista e arminiano, no fim, se encontram na mesma coisa. Viu? Só que um diz, nunca foi salvo, outro diz, foi, mas perdeu. Mas a Bíblia diz o seguinte, dores, e deve prestar atenção na força da palavra, dores, a vida eterna. Eterna não tem condição. Viu? Eterna se for bonzinho, eterna se for fiel, eterna se nunca parar de dar o Deus, eterna se for a todos os cultos. Não pode não fazer nada disso, mas se foi salvo, dores a vida eterna. E nunca, em hipótese nenhuma, em condição nenhuma, hão de perecer. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos. E ninguém, coisa nenhuma no mundo, nem anjo, nem demônio, nem você mesmo, pode tirar você da mão do meu Pai. Então, irmão, que fica essas 5... durante o resto do culto, do acampamento, a gente pode conversar, mas é coisa pensada, acho que 50 anos assim que eu sou crente, e acho que foi a coisa mais resumida e mais importante que eu fiz. E tirando só da Bíblia, não fui consultar nenhum livro. Tá certo? Passei da hora já? Obrigado, Pai. Deixa eu terminar aqui. Obrigado. Passei da hora? Não. Tá bom. O senhor está me dando tempo de fazer uma coisa que eu preciso fazer, tranquilo. Está tudo certo. Tá bom. Deus abençoe a vida do irmão Hélio. E eu gosto dessa posição bíblica que nós temos abraçado pela Bíblia, de que o crente é uma vez. O crente é o quê? Uma vez. Salvo. E salvo para sempre. Com a salvação e incapaz de ser perdido. O ensaio foi mais ou menos. Vamos ver. Temos a vida eterna. Incapaz de ser perdida. Uma vez salvo, salvo para sempre, com a salvação eterna e incapaz de ser perdida. Isso coloca uma faca no pescoço de todos os sistemas religiosos. Quando eu me converti, na semana que eu me converti, eu recebi 2 conselhos bons. O pastor Miguel disse, leia a Bíblia todo dia, porque vai chegar um tempo que você não vai ter tempo de ler a Bíblia. Quando Rebeca nasceu, cumpriu esse tempo. Ela tinha um problema de gases, aí ficava com cólicas, e aí eu só dormia aqui, no meu tórax. E eu não tinha tempo de ler a Bíblia ali, era cuidando de Rebeca. E o pastor Antoniel, no domingo à noite, quando eu fui à frente lá na igreja, ele disse o seguinte, meu filho, ele não dizia meu filho, né? Era meu filho, olha, aqui nós não cremos em um sistema, nós cremos em uma
pessoa. A nossa salvação nos é dada pela pessoa que comprou a salvação. E essa pessoa que comprou a salvação foi obediente até a morte e morte de cruz. A minha salvação é dada-me por aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz, Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar o pastor Genilson aqui à frente. Pastor Genilson é pastor da Igreja Batista Bíblica do bairro de Jeremias, e eu gostaria de dar 5 minutos aqui a ele, para que ele apresentasse o grupo que está com ele e desse um breve relato para a gente estar orando por coisas maravilhosas que Deus tem feito lá, né? Então o pastor Genilson vai nos deixar aqui hoje um desafio de estarmos orando por uma coisa muito importante em relação à obra lá no Jeremias. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Graças a Deus, estamos juntos aqui mais uma vez, reunidos com esse propósito de estarmos glorificando o nome do nosso Deus. Amém? Amém. Gostaria que os irmãos das igrejas pudessem estar orando por nós, ali no bairro de Jeremias, em Campina Grande. Nós juntamos um trocadozinho, uma granazinha da igreja, e fizemos um empréstimo de uma parte, compramos uma casa para a construção do templo lá da nossa igreja. Amém. Como os irmãos sabem, a gente paga aluguel do local e a gente vai sair do aluguel nesses dias. Vamos construir lá o local e com o dinheiro que pagamos o aluguel vamos juntar mais um pouco para construir outras igrejas que virão, né? Esse é o nosso propósito, com a Igreja de Cristo, que os irmãos estejam lembrando de nós, porque, irmãos, ser batista, ser membro de uma igreja batista não é pouca coisa não, é muita coisa, viu? E a responsabilidade é grande, como os irmãos bem sabem. Estava vendo esses dias, lembrando e pensando, nós como crentes batistas, de pensarmos cada vez mais nas almas que estão perdidas. Tem muita gente em alguns lugares chamados de igrejas, que não são igrejas de Cristo. E quando a gente confrontamos com essas pessoas, a gente vê que eles não conhecem nada de Bíblia. Não conhecem a doutrina de Cristo, não conhecem o que é uma igreja batista. E mesmo alguns que se dizem ser de alguma igreja batista, não são batistas em doutrina, né? E a gente precisa orientar essas pessoas, precisa mostrar que não é bem assim, né? Então, olhe que a nossa responsabilidade é grande. Que os irmãos lembrem disso e que vocês tenham uma doutrina séria. Nós temos uma doutrina séria. Nós batalhamos para que essa doutrina chegue aos nossos netos, aos nossos filhos, a outras gerações. E isso só vai dar certo se nós resistirmos todas as lutas que virão, né? E a gente sabe que não é fácil. Aí você pode dizer assim, não, mas eu não tenho um chamado para isso. A partir do momento que alguém, hoje vai ter batismo, né? Que alguém é imerso e é batizado e faz parte e é membro de uma igreja batista, ele já tem essa responsabilidade para assumir, né? E diga-se de passagem, todos nós batistas temos a capacidade dada por Deus de enfrentarmos qualquer luta, qualquer batalha. E está em posição de liderança. Todos os irmãos que estão aqui são lideranças. Batista é sinônimo de liderança, de liderar. Você não pode ver o pentecostal
como liderança. Não pode ver o protestante como liderança. Como o irmão Hélio bem colocou aqui na mensagem, né? Arminiano e calvinista é a mesma coisa. Então, batista não é protestante, batista não é pentecostal, não é neopentecostal. Batista é responsabilidade. Batista é sinônimo de doutrina séria. Amém? Amém? Só um texto aqui para meditarmos na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, que diz assim: visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, aprove salvar os crentes pela loucura da pregação. Parece até uma coisa louca, né? Falarmos de uma vez salvo, salvo para sempre. Mas quem é que prega isso, senão os batistas? Quem é que fala desse assunto, senão nós? Então, vamos continuar, irmãos, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O trabalho não é vão. Nós vamos completar 4 anos de congregação no bairro de Jeremias e ter uma casa durante 4 anos. Olhe como Deus opera milagres. Amém. Em nossas vidas. É um milagre, irmãos. A casa lá é uma casa antiga, mas ela tem 6 metros de frente e 18 de fundo, certo? Então dá para a gente construir uma igreja bem organizadazinha lá e vai dar tudo certo. Já começamos a trabalhar, né? Ontem, durante o dia, eu coloquei o portão para fechar, para ninguém estar entrando lá no muro lá. E a gente vai vendo o que é que pode se fazer, por enquanto, para fechar os locais, para ninguém estar entrando. E é isso. E esperar em Deus que Deus nos mande recursos para iniciarmos. Amém? Amém? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Pois bem, meus amados irmãos, vamos orar pela vida e o ministério do pastor Genilson, que está aqui com o pessoal que está com o pastor Genilson. Os que não estão em pé, fiquem em pé, por favor. Temos Sara, Rael, Nil, Vanessa, pequeno, como é o nome do pequeno? Matias, isso mesmo. Matias de Mateus, né? Genilson, e onde está a irmã Nena? Lá atrás, né? Que Deus abençoe rique e poderosamente. Então vamos, irmãos, nos comprometer de orarmos por esse projeto de construção e de edificação de uma igreja ali no Jeremias. No Jeremias sempre teve uma história muito boa com pessoas que iam para fundamentalista, né? E um grupo bom. Então vamos orar para que agora tenhamos muitos crentes fundamentalistas lá mesmo no Jeremias. Amém? Vamos orar. Nós sabemos que Deus faz pela fé contra a esperança. Aí Ele nos ajuda não só a construirmos templos dessa forma, mas a edificarmos vidas. Amém? Nós teremos um breve intervalo. Temos de voltar aqui, daqui a 20 minutos, é isso? 15 minutos, né? Daqui a 15 minutos, voltamos aqui rapidamente. Daqui dividimos ligeiramente e os casais vão ficar aqui com o irmão Sérgio e a irmã Gilmar. Os jovens vão para o salão de jogos estudarem a Bíblia com o irmão Samuel. E as crianças vão para as salinhas aqui com as professoras da escola dominical. Amém? Sejamos breves e voltemos logo.